Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Primeiro domingo do mês, primeiro dia do mês de fevereiro, e estamos sempre agradecendo ao Senhor por mais um dia. E aí, irmãos? Segundo dia, não, hoje é dia 3. Não, hoje é 2. Ontem primeiro, hoje é dia 2. Dia 31 foi sexta, é isso mesmo. Queridos, é mais um domingo, primeiro domingo do mês, e sempre vamos meditar na palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, se você não for edificado, curado, liberto por essa palavra, é perca de tempo dizer que Deus existe. E quando você entende, pelo Espírito Santo, quem você é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. E a gente tem assim, eu tenho ministrado todos esses anos, você pode ver aí no nosso canal, que eu tenho várias mensagens publicadas, várias mensagens, igrejas que eu já preguei, ministrações que eu já fiz. Tudo isso, irmãos, é para glorificar sempre o nome do Senhor. Queridos, nada podemos fazer se do Senhor não vier a direção, a instrução. Até para tomar decisões, é importante você apresentar a Deus antes de decidir. Quantas pessoas, irmãos, tomam decisões sem esperar, sem orar, sem pedir uma orientação. Eu falo sempre para alguns irmãos que antes de tomar qualquer decisão, peça uma orientação. Ainda que você não concorde com o que você vai ouvir, mas você pode pensar, repensar e não fazer o que você quer fazer. Então, hoje é domingo, primeiro domingo do mês, literalmente, né? Hoje é o primeiro domingo do mês, primeiro dia da semana. Tudo é uma primícia, tudo é um primeiro, ainda que estamos no segundo mês do calendário gregoriano. Mas é muito bom, irmãos, quando você tem essa palavra de entendimento, essa palavra de conhecimento, e você entende aquilo que Deus está dizendo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito prática. Ela é muito... Claro, se você não ora, você não vai entender a palavra. Porque a palavra é um relacionamento de Deus com os homens, escritos por homens inspirados por Deus. A palavra de Deus é isso. E está sempre se cumprindo. Em toda a terra, em todo lugar, está se cumprindo o que está escrito aqui. E se você examinar, se você tirar um tempo, sabe, para buscar, porque, irmãos, não é possível que a nossa vida, nessa vida, não tenha um significado. Você precisa descobrir o seu significado para dar significado às pessoas. Você tem que saber quem você é para dizer para as pessoas quem elas são e onde elas podem chegar se ler, entender e aplicar o que você está fazendo. A palavra é muito linda, irmãos. Eu amo a palavra de Deus, sou apaixonado pelas escrituras. Por isso que o nosso canal é Teologando através das Escrituras. Você aprende de forma prática uma palavra teológica, uma palavra revelada, uma palavra inspirada e uma palavra que pode ser aplicada em qualquer área da sua vida. Eu tenho prazer, irmãos, em gravar palavra, em gravar mensagem. Eu tenho prazer de estar aqui, ó,
Eu estou aqui no meio do mato, irmão. Pleno domingo, podia estar em casa descansando depois do almoço, né? Assistindo alguma coisa. Mas não, o meu prazer é estar na presença de Deus. Faça desse momento agora, meu irmão e minha irmã, um momento precioso e particular. É o seu momento de estar na presença de Deus. Interessante que tem um texto em Gênesis capítulo 3, quando Adão se distraiu e Eva deu ouvido à voz da serpente. Você vai ver que quando Deus vem no final do dia tomar um café com Adão, a primeira pergunta que Deus faz a Adão: Adão, onde tu estás? Não é uma pergunta geográfica, é uma pergunta espiritual. Tem gente, irmãos, que está no templo, mas não está na presença. Tem gente que está no endereço da igreja, mas não está sendo a igreja. E o propósito nosso é te ensinar a ser a igreja, e estar na igreja, e trabalhar pela igreja. Hoje muita gente, talvez, não sei, deva ter ido para a escola bíblica dominical, igual eu ouvi ontem um irmão falando sobre célula, como se a célula fosse realmente o meio de ganhar pessoas. Irmãos, hoje as células que muitos fazem é célula de crente. Crente congrega no templo. Não, vou mudar. O crente, ele conhece a Jesus no templo, sai do templo e ganha pessoas para ocupar o espaço que ela estava sentada ali ouvindo o evangelho. Deveria ser assim. Irmãos, os templos eram para estar com cadeiras vazias, esperando os perdidos, que os perdidos um dia encontraram o caminho e estão agora ensinando outros a encontrar o mesmo caminho. Só que, infelizmente, irmãos, os templos estão cheios de pessoas vazias. Pessoas que estão tendo entretenimento, estão tendo muito barulho, e o principal não está acontecendo. A Bíblia diz, irmão, não é aquele que vai ao templo que é sábio. Aquele que ganha almas que é sábio. Então cada um de nós seremos cobrados pelos talentos que nós recebemos e não multiplicamos. E domingo é um dia de nós podermos, pelo menos hoje, alguns vão à igreja, alguns vão ao templo, alguns participam de algum evento na igreja e outros não vão à igreja, ficam em casa, porque a mãe tem que trabalhar. E eu falei com um irmão, eu falo com vários irmãos, por que alguns, para ir para uma festa, para ir para qualquer evento, não tem hora para voltar? Não tem hora para terminar. E elas ficam ali, talvez, perdendo tempo, talvez gastando recursos. E quando diz respeito a estar no templo, igual ontem eu fui num evento de homens, que o pastor terminou de pregar, era 10 para as 10. Se era um domingo... Muita gente já estava se inquietando, estava saindo do espaço, estava se levantando como mal educado, e esquecendo, irmãos, que Deus ele é eterno. Deus ele é eterno e requer de nós alguma coisa que faça a diferença, como os demais que são aí indiferentes. E é bom quando você ouve uma palavra que tem raízes, que tem conteúdo, que tem instrução. Se na sua igreja não tem a palavra aberta, sai fora, irmãos. Sai fora. Porque, irmãos, se eu, sendo um líder de uma denominação, não tenho uma Bíblia como prática,
na minha vida, irmãos, eu sou somente um líder religioso que estou anunciando a minha religião e tem muitos seguidores. Você vai ver que a igreja primitiva, eles eram a própria palavra viva anunciada. A igreja primitiva, os irmãos que se converteram de fato, de verdade, convencidos pelo Espírito Santo, eles se converteram, saíram do espaço e foram pregar. Foi a ordem, o ide de Jesus. Mateus 28, 18. Depois você leia. Está lá escrito, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está lá, ó, o anúncio até os confins da terra. Só que hoje, irmãos, devido à tecnologia, devido à estrutura familiar, devido à própria denominação, que ao invés de pregar a palavra de poder, prega qualquer coisa. Hoje tem muitos consumidores dentro do templo e poucos provedores daquilo que a igreja precisa para avançar, para divulgar, para anunciar a palavra aos perdidos. Agora, por exemplo, essa palavra você pode compartilhar, porque é uma palavra que vai dizer para o perdido que existe um caminho. E esse caminho é no qual eu e você estamos andando. Esse caminho chama-se Yoshua HaMashiach. Esse caminho é o único caminho que pode levar para a eternidade. Então, quando você pega essa mensagem, ouve, entende e aplica, irmãos, não tem ninguém que possa resistir à ação do Espírito Santo que está usando a minha vida para edificar a sua vida. Se o seu viver... Não, se o seu morrer não é Cristo, o seu viver não é lucro. Paulo falou isso. O meu morrer é Cristo, o meu viver é lucro, ou vice-versa. O meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro, vice-versa. Eu tenho que entender que eu fui chamado para fazer alguma coisa. Irmãos, as pessoas que não têm a direção como nós temos, como a palavra de Deus, eles tomam atitudes, tomam decisões, quebram a cara, quebram as empresas, mas o cara não desiste daquilo que eles acreditam. E por que no evangelho, dentro da igreja, os irmãos deveriam realmente entender quem elas são, quem elas servem? Quem morreu por elas na cruz do Calvário, elas fazem o contrário. Tem gente, irmãos, que está no templo, mas não se identifica como a igreja. Tem gente dentro do templo que não faz diferença nenhuma fora do templo, porque a sua vida não foi transformada, ela não nasceu de novo. E eu queria ler com os irmãos, hoje é domingo, você hoje deve estar em casa, não sei fazendo o quê, talvez nem a igreja, talvez você tenha ido. Por quê? Porque hoje o tempo deu chuva em todo o Brasil. Hoje, por exemplo, aqui em Minas Gerais, onde eu moro em Santa Luzia, o tempo parou a chuva. Mas já choveu bastante durante o dia hoje. E hoje muita gente olhou para a chuva e não foi para a igreja. Muita gente hoje olhou para o friozinho pela manhã e não foi para a igreja. Mas amanhã, chovendo, trovejando, com frio, a hora de bater o cartão lá na empresa, ele não pode errar, não pode falhar, não pode atrasar, não pode adoecer, porque se adoecer, ele sabe que tem que ir para a UPA e levar atestado médico. Irmãos, por que para as coisas dessa vida, presta atenção, irmãos, o apóstolo Paulo fala bem claro isso. 2 Coríntios capítulo 10. Ainda que eu ande
ainda que eu sou segundo a carne, não andarei segundo a carne. Aí Paulo fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Por que as pessoas invertem as posições espirituais? Por que da mesma forma que eu sou com o patrão espírita, com a patroa espírita, com aquele que me paga que não tem nada, não comunga a mesma fé que eu comungo, eu procuro ser correto, ser honesto, ser justo, e para as coisas de Deus eu penso que Deus é o parceiro, Deus é o amiguinho, Deus é o coleguinha. Não, irmãos, Deus não é gente igual a gente. Deus, ele procura ainda adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós podemos, irmãos, se ajustar ao padrão que Deus quer que a gente seja. E eu queria compartilhar com você nessa tarde a palavra de Deus. Jeremias capítulo, olha que texto interessante, irmãos. Não era isso que eu iria ler, mas eu vou ler para você meditar nessa tarde. Jeremias, capítulo 9, verso 23. Jeremias 9, verso 23. Presta atenção no texto. Assim diz o Senhor. Dois pontos. Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, vírgula. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Primeiro, em compreender-me. Segundo, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, verso 23 e 24. Gloriar, irmão, aqui ó, não se glorie, quer dizer, não se ensoberbeça. Não pense que o que você faz é porque você é o cara ou é a mulher que sabe fazer. Irmãos, olha que Jeremias, ele usa três coisas que muita gente usa e acaba quebrando a fuça porque não está na presença de Deus. Primeiro, a sabedoria. Segundo, a força. E terceiro, a riqueza. Nem o rico em sua riqueza. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o dinheiro, ele serve ao reino, serve a pessoas, serve ao próximo, irmãos, não vai te faltar coisa alguma. Se você entende o significado que você tem e para que serve, Deus não vai te dar somente uma coisa. Ele vai te dar muitas coisas. E quanto mais você se preocupa com o seu próximo, entendendo quem é o seu próximo, Deus nunca vai deixar faltar para você aquilo que você precisa. Interessante, irmãos, que tem muitas pessoas que têm recurso, mas para si, e não para o servir. Eu conheço pessoas que gastam muito dinheiro com medicamentos, com antidepressivo. E são dinheiros, irmãos, que se fossem investidos no reino e na obra de Deus, ia ser muito bem usado. Mas o grande problema é que Jesus falou isso. Não podemos servir a Deus e a Mamon. É dois senhores. O Senhor e o dinheiro. O dinheiro é o Senhor que escraviza, infelizmente, muitos crentes. Muitos crentes, irmãos, poderia fazer mais pelo reino e pela obra, não faz por quê?
Esse canal, por exemplo, ele é gratuito. Você assiste, só você acessar, tendo internet. Você acessa o YouTube. Só que você paga pela sua internet que você está utilizando, no caso, o aplicativo. Então não é nada de graça. Irmãos, não existe prato feito de graça. Tudo tem um custo. Eu sou um semeador na obra de Deus. Eu invisto em pessoas. Eu invisto em ministérios. Eu invisto em obra. Eu invisto em famílias. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu tiver muito, eu farei muito para muitos. Mas quanto, irmãos, tem o necessário que pode abençoar pessoas e não abre mão? É eu mais eu equivalente a eu. Devemos mudar, irmãos, a nossa cultura. Devemos ser provedor e não consumidor. Devemos ser missionários anônimos. Irmãos, existem muitas instituições. Tá cheio de pernilongo aqui, irmão, porque choveu. Estou no meio do mato, aí já viu. Cheio de pernilongo. Irmão, existe instituições que abençoam muita gente, muitas nações com os seus recursos. Deixa eu falar uma coisa para você, crente em Jesus. Invista no reino, invista na obra, invista em pessoas. Seja um abençoador, seja um semeador. Não seja um avarento. Irmãos, Deus não vai dar aquilo que você não pode administrar. Nós somos chamados por Deus para ser mordomos. Mordomo é aquele que serve, que administra a casa de um senhor. E tudo naquela casa, o mordomo tem por obrigação de saber onde está, por que está, o que está faltando, repor o que está faltando, porque ele sabe da sua responsabilidade com a dispensa do seu Senhor. Deus tem nos dado, irmãos, recursos para fazermos mais pelo reino. E o que muitos têm feito? Nada. Muitos pensam, irmãos, que Deus é bobo. Eclesiastes 5 fala sobre isso. Tá aqui, pode abrir a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 5. Quando votares, cumpra, porque Deus não se agrada de votos de tolo. E quanta gente pensa que Deus, ele escuta o que você fala, mas não sabe a intenção que há no seu coração. Porque antes da fala tem uma intenção. E se o seu coração não for bom, todo o teu corpo estará em trevas. Por isso, meu amado, essa mensagem é para você pensar nesse domingo. Hoje é dia 2 de fevereiro. O seu dízimo faz parte da manifestação do ministério do Senhor na terra. A sua oferta, a sua semente é importante para o nosso ministério. Nós abençoamos centros terapêuticos, nós trabalhamos com centros terapêuticos, pessoas que se drogam, pessoas que se perdem, pessoas do tráfico. Então, o seu investimento, que eu invisto também, eu sou um semeador. Eu semeio na obra, eu semeio com dinheiro, com recurso, porque eu sei da onde o Senhor me tirou. Quem não merecia, como eu não merecia, o que eu posso fazer é fazer isso, é pregar, é anunciar, é ensinar, é instruir, é orar, é ministrar, é falar da palavra de Deus. Então, meu irmão, que nessa tarde você possa entender isto. Se glorie no Senhor, porque disso Ele se agrada. Ó, o forte, o sábio e o rico. O forte é aquele que pensa que pode tudo e não pode nada. O sábio pensa que sabe, tu não sabe nada, inocente. Você precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Que nessa tarde, medite, se inscreva no canal, dê o seu like de gostei ou não gostei. O algoritmo entende quando você comenta, quando você bota a mãozinha de gostei, que essa mensagem ela é boa e vale a pena ser compartilhada para outras pessoas. Seu grupo de WhatsApp, compartilhe essa mensagem. No seu Facebook, compartilhe essa mensagem. Seja um instrumento, meu irmão. Seja útil.
Porque naquele grande dia, Ele vai cobrar você. Ele vai me cobrar. Por isso que eu prego a tempo e fora do tempo. Eu tenho um espaço, eu estou aqui orando, meditando, falando, te ensinando, te instruindo, te falando que vale a pena servir ao Senhor. Querido, que Deus te abençoe. Eu oro pela sua semana, que seja uma semana de vitória. Seja uma semana de edificação. Seja tu um instrumento na obra de Deus. Seja tu uma bênção nas mãos de Deus, porque Deus ele quer usar a tua vida. Dia 2 de fevereiro, primeiro domingo do mês, vá para a casa do Senhor. Busque Ele quando se pode achar e invoque-o enquanto está perto. Compartilhe essa mensagem. Deus te abençoe. Boa semana. Shalom Adonai. Tchau, tchau.